E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos descobrir por que muitos amigos aí, usuários do sistema off-grid, estão ferrando seu banco de bateria LiFePO4 utilizando bons equipamentos, só que da maneira incorreta. Fazendo aí uma ligação de uma forma que, ao invés de melhorar o sistema, melhorar o desempenho do seu banco de baterias, da longevidade, acaba estragando, danificando, rasgando seu dinheiro, jogando o investimento aí que era para durar 10 anos, jogando aí no lixo em pouco tempo, poucos meses. Eu preciso te falar como funciona aí essa ligação da LiFePO4 no off-grid e te falar alguns detalhes sobre balanceador ativo e sobre a BMS, sobre as BMS e por que tem muita gente utilizando materiais de excelente qualidade e estragando seu sistema off-grid, estragando suas baterias. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cadê meu sininho? Tá aqui, ó. Ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. E não deixe de visitar as galerias de vídeo aula sobre energia solar, off-grid, montagem e tudo mais. Já vamos aí direto emendando na aula. Vamos lá, pessoal. Agora direto aqui para a informação no quadro e com os equipamentos. De cara, o que é que eu preciso dizer? Vamos dar uma analisada aqui como funciona o sistema off-grid com o banco de baterias LiFePO4, que é o que a gente utiliza, está utilizando e vamos aí continuar utilizando aí por muito tempo. Tá? Tem outras baterias melhor, mas está muito cara. Vamos utilizar por enquanto essas daqui que são top do top, top da galáxia. Vamos lá. Sisteminha aqui com baterias LiFePO4. O que é que você precisa saber? As células que a gente utiliza hoje, LiFePO4, tensão nominal da célula 3,2 volts por célula. Eu quero um sistema off-grid de 12 volts. O que é que eu vou precisar? De 4 células. 4 células, um sistema de 4S. Vou somar aqui a tensão dessas células e vou ter um banco de 12,8 volts. E a corrente, né, pessoal? A gente escolhe a célula. Se for 4 células de 100 amperes, insere, vai dar 12,8 volts, 100 amperes. O que é que você precisa saber? Que, como um sistema off-grid com banco de baterias de chumbo ácido, quando associada em série, o carregamento é feito através de onde? Dos terminais das extremidades. Você vai fazer a ligação aí de série das baterias e vai entrar uma corrente, tanto aí pelo polo positivo quanto polo negativo, e esse carregamento vai ser feito através de uma após outra célula. E o que é que esse fenômeno ocorre? Ocorre o quê? Ocorre que durante esse carregamento em série pelos polos, algumas células podem ficar com a tensão maior ou menor do que a outra. E isso, para as baterias de lítio, lítio-ferro-fosfato, não é um fenômeno muito legal. Pode aí danificar as células com tensão bem mais alta do que a outra. E o que é feito para amenizar isso? É colocado um ABMS. A ABMS, ela vai funcionar inicialmente, vamos separar as funções. Inicialmente nós temos aí as BMS com a dupla função. Ela vai ter a função de equalizar a tensão entre as células, ela vai promover através desse chicotinho aqui, que vai ser intercalado esses fiozinhos aqui em cada junção, ela vai fazer uma equalização, que nem no banco chumbo ácido. Você bota duas baterias de 12,6 volts em 24 volts, carrega aí uma bateria, às vezes fica com 14, outra com 13,5, aí você bota um equalizadorzinho, aquele EOTech, em uma bateria e outra, ela fica pegando aqui, tem mais corrente, mais tensão e transferindo aí para outra, fazendo essa compensação. Toda hora ela fica fazendo isso para equiparar. Na BMS ela tem essa função aqui, de tentar nivelar a tensão. Só que além disso ela tem outra função que a gente vai entrar já já. E também, quando a gente fala de qualidade de BMS, é justamente pela capacidade de movimentação de carga, de corrente. Temos BMS aqui, BMS que ela tem uma capacidade de movimentação de corrente maior do que outras. Tem boas BMS aí que movimentam correntes aí de meio ampere, de 1. E tem boas BMS que chegam aí à casa dos 2 amperes, como o caso dessa JK-BMS, uma das melhores que a gente tem aqui. Ela movimenta 2 amperes. Você diz, é pouco. Não é, porque ela vai ficar trabalhando aí constantemente nisso. Mas nós temos outros tipos de BMS, que é 0,5, 1 ampere. Então uma de 2 chega até ser 4 vezes maior do que algumas BMS. Tem vários modelos aí, BMS JK Smart, tem essa
a RAI BMS, que é uma cópia da JK, só que bem mais barata, mas ela tem um hardware aqui, os transistores, os FETs dele, uma cópia dessa daqui, só que com precinho melhor, mas também fazendo a mesma função. Vem com um chicotinho aqui que a gente liga nesses terminais aqui, entre as junções, para ela estar equiparando, porque tem hora que o sistema vai estar aqui, ó, entrando 24 volts, por exemplo. Nesse caso não, entrando 12.6 volts, 13, 14 volts, e uma célula às vezes chega em 3.7, enquanto a outra está em 3.5, a outra está em 3.4, e para o sistema de lítio não é bom. Aí essa BMS vai fazer essa movimentação de corrente entre as células, tentando deixar o máximo possível equiparado. Porém, nem toda BMS consegue cumprir aí essa movimentação de corrente conforme esperado. Mesmo com ela, fica observando algumas diferenças ainda de tensão entre as células. Aí o que é que muitos fazem corretamente, entre aspas, e vocês vão descobrir o grande erro já já. Temos aí os balanceadores ativos, que é como se fosse uma parte da BMS. Ela faz também a movimentação de corrente entre as células, vai ligar quase da mesma forma que uma BMS. Aqui, entre elas, uma 4S no sistema 12 volts, uma 8S no sistema de 24 volts, uma 16S, porque vão ter várias junções aqui para você ligar no sistema de 48 volts. Ela vai fazer essa movimentação de carga. E ela serve às vezes como um auxílio. Você bota uma BMS com a movimentação de 1 amperes, mas você compra um balanceador ativo que às vezes tem uma capacidade de movimentação de corrente de 3 até 5 amperes. Então você consegue aí, com uma força maior, com um tempo menor, equalizar essas baterias com a ajuda do balanceador. Agora, o grande problema é o seguinte, pessoal. Tem gente que está ferrando tudo, porque está tirando a BMS, tira a BMS, que é mais carinha, bota um balanceador ativo. Tanto faz, 4S, 16S, tem essa aqui para tudo que é correr aqui, aí bota um balanceador ativo. Economizou um dinheiro, aí. Eita, botei um balanceador ativo que gastei cento e poucos reais, uma BMS JK é 500, 400, já economizo. Mas preste atenção, aí o cara tira a BMS e bota o balanceador ativo. Só que ele esquece uma coisa, que a BMS, ela tem uma função aqui, ó, de corte. Ela tem, além do chicote, cadê o chicote? Aqui o chicotinho dessa aqui é uma RAI BMS 16S para a gente utilizar ali no sistema de 48 volts. Só que a corrente é pequenininha, precisa de uma maior. Tem até um amigo membro do canal que disse que ia enviar uma pra gente aqui. Essa BMS, deixa eu conectar aqui o chicote. Ela, além de ter o chicotinho que vai aqui para fazer a movimentação de carga, para que a tensão fique o mais próximo possível entre a célula, ela tem essa proteção aqui, que é o terminal B-, tá errado aqui, eu troquei a ordem. O B-, que vai aqui no negativo do banco de baterias, e o P-, que vai aqui na entrada do controlador, na entrada do inversor, que alimenta o inversor. E essa função da BMS é o seguinte, ela vai monitorar através desse chicote a tensão das células, vai fazer um balanceamento, que dependendo do estilo dela pode ser bem efetivo com a corrente maior ou menor, mas vai tentar fazer o balanceamento, mas vai utilizar esses parâmetros como uma proteção. Ela vai utilizar, ela tem duas formas de proteção, duas formas muito importantes de proteção. Ela vai fazer a leitura da tensão de cada célula, ela vai tentar fazer balancear o máximo que ela puder, deixar parecida aí a tensão, equalizar cada célula dessa, e através disso ela vai fazer o corte, como fosse um disjuntor, de duas formas. Tipo, banco de 100 amperes, eu botei uma BMS de 100 amperes aqui. Se eu puxar continuamente mais de 100 amperes desse banco, eu sei que uma carga maior do que um C num banco desse aqui, eu vou danificar o banco. O que é que a BMS vai observar? Está puxando continuamente mais do que a capacidade do banco. Então eu vou cortar, ela corta aqui o fluxo de corrente entre o B- e o P-, que alimenta aí o inversor controlador de carga. Vai cortar, vai suspender essa corrente. Ela vai proteger seu banco, não deixando você puxar a corrente mais do que o banco suporta. E como é que você vai calcular isso? Você montou um banco de 200 amperes, sabe? Só quer drenar no máximo 100 amperes, você vai botar uma de 100 amperes. Se quiser, sua célula tem capacidade de mandar 200 amperes continuamente, você vai botar uma de 200 amperes. Por isso que é mais smart, que a gente tem como configurar essa capacidade de acordo com o que a gente quer. As pré-configuradas não. Além dessa função, ela vai medir aqui a tensão de cada célula e vai pensar assim, poxa,
nesse momento, o sistema está aí puxando 50 amperes, a corrente está ok? Está ok. Porém, tem uma célula aqui que começou a tensão a elevar bem mais do que as outras. Tá? Enquanto as outras estão em 3.3, 3.35, 3.34, ela está com 3.7. Ela chega num nível que, se continuar assim por muito tempo, essa célula vai danificar completamente, fazendo seu banco parar. Você vai perder uma célula por causa disso. O que é que ela faz? Ela interrompe tanto pela corrente drenada a mais do que a capacidade do banco, quanto pelo desnível acima do limite entre as células. Se uma célula tiver com limite ou muito abaixo ou muito a menos, ela também identifica que tem alguma coisa errada e entra em proteção. Cortou a corrente até você regularizar esse problema. A BMS age com essa dupla proteção. Já o balanceador ativo, esse bichinho aqui, menininho de papai, esse aqui, ele não tem essa função aqui, a corrente negativa do B- não vai passar. Cadê o apagador, meu Deus? Eu não achei. Ele não vai ter isso aqui. Não vai ter essa proteção de saída da corrente. Você vai ligar aqui o controlador de carga direto no banco. Vai ligar o inversor direto no banco. Vai meter, como muita gente fez, o balanceador ativo aqui. Aí o que é que vai ocorrer? Ela vai equalizar inicialmente? Vai. Tá lá mantendo a extensão bonitinha, tudo mais, mas vamos dizer que uma célula dessa, por um acaso teve algum processo de fabricação, alguma impureza a mais do que a outra, ela começa a tensão ficar bem diferenciada, em vez de 3.2 fica em 3.7. Aí o que é que o balanceador vai fazendo? Ele vai ficar tentando mandar o máximo de corrente para essa célula, corrigindo a toda hora. Porém, imagine isso horas e horas e horas com essa célula aí com a tensão mais alta, e ela não vai fazer nada, ela só vai identificar que tem uma célula com tensão mais alta e vai ficar puxando corrente das outras para tentar compensar. E não vai ter proteção nem de sobrecorrente. Se você pegar o banco de 100 amperes e jogar uma carga de 120, 150 amperes, ele vai passar, porque não tem controle pelo balanceador ativo, e vai danificar seu banco. Vai danificar, no primeiro caso, por excesso de corrente drenada ou carregada, porque tem a descarga, a carga e a descarga. A descarga a linha 1C, mas a carga, algumas baterias em meio C, não pode passar de 50. E ela, o balanceador não tem passagem de corrente por ela, ela só vai fazer a ligação aqui, ó, entre as células, mas não vai pegar uma saída negativa, passar por ela para fazer o controle. Ela só vai atuar aqui na equalização dos níveis de tensão. E se tiver errado, ela não vai desligar nada. Ela só vai ficar mandando corrente para essa célula que está com menos tensão, ou tentando tirar dela, da que está com mais tensão, para as outras distribuir. Mas às vezes não é o suficiente. Teria que desarmar o sistema, desligar para não danificar. E nesse caso aqui, ela não faz isso. E o que é que pode ocorrer? Uma célula danificando uma célula, você pode provocar danos aí em outra célula, o sistema já vai começar a ficar irregular. E aí tem muita gente que me mandou a bateria ferrada, inchada, por causa do problema, e a gente analisando. Ele fez isso, comprei o balanceador, montei, mandou as fotos de cadê a BMS. Não porque eu substituí, porque eu vi no canal tal que o cara botou só o balanceador, porque ele serve, porque a tensão ficou igual às baterias. Eu digo, muito bem. Você fez que nem o canal lá que mandou você ferrar seu banco. Tudo bem, parabéns. Agora você está com o seu banco ferrado, porque você não protegeu. Você tentou só equalizar os níveis de tensão, tem um bom equipamento, um balanceador ativo que movimenta aí cargas até 5 amperes, mas não foi o suficiente, teria que ser adicional. Mas então não vou utilizar, Tarcísio, esse aqui? Vai, mas utilize da forma correta. Não abra mão da proteção da BMS. Utilize a BMS para ela ter essa proteção da descarga e da carga, da corrente de saída, mais a parte de balanceamento e equalização dela, e você pode dar um reforço com o balanceador ativo, funcionando em paralelo. Aí você vai dar uma pesquisada e vai ver aí as melhores BMS que funcionam tranquilamente com os balanceadores ativos em paralelo, fazer a ligação corretinha. Tá, se tem aula aqui no canal, vou fazer. Estou começando a gravar, chegou tudo agora, chegou os balanceadores ativos, chegou todas as BMS, a bateria está chegando tudo. Então, agora vou fazer todas essas aulinhas, mostrando a você como é que liga em paralelo, esses aqui, como é que configura. Mas, você já viu aí que ferra seu sistema off-grid utilizando um bom equipamento da forma errada. O balanceador serve exclusivamente
para tentar equalizar as tensões entre as Live PO4, sem, contudo, todavia, e mais o que vocês quiserem aí, sem proteger aí a saída do banco de sobrecorrente, e também não desliga o banco em caso de uma célula estar com a tensão muito maior do que a outra. Ela só vai tentar ficar fazendo a compensação toda hora. Ah, Tarcísio, mas eu pensei que era só capacitor. Tudo, aqui tem capacitor, aqui tem circuito integrado, aqui tem semicondutor, aqui tem MOSFET, aqui tem ponte resistiva, aqui tem muita tecnologia. Tudo resinado aqui embaixo, mas bota uma lupa aqui que você vai ver o tanto de componente eletrônico que tem aqui. Pois é, pessoal. Em breve, mais informações, montagens sobre isso. Era isso que eu queria te mostrar. Não ferre seu off-grid utilizando bons equipamentos da forma errada. Cuidado, tem muita gente ensinando muita porcaria aí. Chegou, meu povo. Momento do salve aí, o sininho. A gente vai trazer o salve para vocês. Primeiro que deu o salve no vídeo anterior. Mas vamos ter um caráter informativo aqui nesse salve. Rapidinho aí, viu? Primeiro, bateria Life PO4 da Kingbo. O que é que está ocorrendo? Nessa correria aí de mudança, taxa não sei o que, muita gente comprou. E aí, o que é que está acontecendo? A alfândega está demorando mais um tempinho para liberar. As primeiras baterias que eu estava recebendo com 18 dias, depois as outras com 25, agora eu recebi as últimas mais ou menos com 30 dias. O pessoal da Kingbo estava lá avisando, ele disse, olha, a gente quando compra, manda, tem lá o campo de mensagem. Muita gente não vê no AliExpress, mas tem um campozinho de chat que você fala direto com o comprador. Às vezes eles mandam um monte de mensagem lá e o povo não vê, pedindo, olha, consiga mais um CPF para a gente mandar no CPF diferente para tentar se livrar das taxas, etc e tal. Eles tratam de vários assuntos lá e muita gente não vê. E às vezes demora um pouquinho a vir o código do Brasil, que eles primeiro geram um código chinês lá, é um código deles lá, que é grandão, que não funciona aqui no site. Às vezes 15 dias depois é que eles mandam aquele códigozinho N não sei o que, BR, que é o que a gente consegue rastrear. Geralmente 12, 15 dias estava mandando. Porém, como está com esse volume de mercadoria muito grande aí na alfândega, no despacho dos Correios, está atrasando um pouquinho. Aí pediram para avisar que olhem suas caixas, tudo, mas tá, tudo despacham rápido. Geralmente é 48 horas depois eles já saem despachando. Porém, essa demora em virtude do grande volume aí de vendas das baterias Kingbo e também da fiscalização dessas mudanças aí, das taxas do amor, etc e tal. Então, só para avisar, porque eu também comprei 4 Ever, eu já tinha comprado, eu comprei 8 KB, comprei 4 Ever e agora comprei mais 4 Ever para ficar 8 e 8, 16 baterias, 2 8S em paralelo, 200 amperes. Aí eu mandei uma mensagem lá pro pessoal da Kingbo, olha, cadê meus códigos do BR? Dessa vez demorou um pouquinho, aí ela explicou, ela disse, olha, quero inclusive que se puder passar essa informação pro pessoal, porque o prazo que a gente bota aqui no AliExpress de proteção é 75 dias, seu dinheiro está protegido. Chegou no prazo aí, não recebeu no prazo, você pede o estorno, vai receber seu dinheiro de volta. Aí é uma coisa garantia do site AliExpress, só que o prazo é muito mais rápido, não chega nesses 75 dias não. A maioria das minhas baterias chegou com menos de 30 dias, então só informativo. Outra coisa, eu tô comprando de uma por uma porque eu tô com medo de despachar tudo de uma vez. A Kingbo não despacha tudo de uma vez. Você pode entrar, por isso que eu deixo o link do combo. Tem combo, 4 baterias 88 amperes. Combo, 4 baterias de 104 amperes. Que no combo às vezes tem um descontinho, sai um pouquinho mais barato do que comprando individualmente. E a Kingbo, mesmo que você compre 2 combos de 4 combos de 4, 16 células, ele vai mandar uma por uma a caixinha. Só tem um caso que eles mandam 2 numa caixinha que é as células de 50, que é fininha. 2 de 50 ainda é menor do que essa aqui, então eles botam 2 na mesma caixinha da de 100. Só esse caso que vem 2, quando é a célula fininha. Do contrário, essas de 88 de 100, vem uma por caixinha. Então, só aguarda. Não adianta ficar, não sei o que, passou 30 dias. O prazo máximo que tem lá de proteção, seu dinheirinho vai ficar protegido no AliExpress, como o meu está protegido nas minhas compras, 75 dias. Não chegou nesse prazo máximo, você recebe o seu dinheiro de volta. O AliExpress tem um programa de seguro de reembolso que devolve o seu dinheiro. Estorna lá e volta para o seu cartão. Ou para a sua conta em caso de pagamento de boleto.
Porém, a queima é muito rápida. A maioria chega em menos de 30 dias. Só que como o volume está grande, essas mudanças, agosto, não sei o que, teve esse pequeno atraso. Também avisaram, na mesma mensagem que eu cobrei dele os códigos, avisaram, olha, inclusive a gente perguntou ao AliExpress como era que ia estar essas mudanças a partir do 1º de agosto, e eles informaram que ainda não receberam nada do governo atual sobre essa mudança. Estão fazendo muito alarde. 1º de agosto já vai começar o Tex, não sei o que, lá vai pagar no site. Mas eu disse, por enquanto a única informação é que a gente sabe é que aumentou a fiscalização. Enquanto passava 100 coisas, 100, a cada 100 taxava 1 ou 2, agora taxa 10 ou 20, aumentou o volume de fiscalização, mas não tem nada comunicado aos vendedores no site para eles lá da China. Foi o que informaram, estou repassando aqui para vocês. Então vamos aguardar dia 1º sem alvoroço e vamos, como eu digo, aproveitar, porque melhor pegar esses preços agora do que depois pegar com taxa mais cara. Mas só foi um informativo. Muita gente perguntou, Tarcísio, como é que eu participo do sorteio do híbrido, que é por membro do canal, onde é que escolhe a dezena? Primeiro você vai ter que clicar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Seja membro, aí faz a assinatura, R$ 7,99, um picolé por mês, você vira membro, vai a partir dali ter direito a usar os emojis, chapéu de couro, chicote, sendo badalo, nos comentários, prioridade, e você vai participar de todos os sorteios que a gente tiver aqui no canal, você vai ver a postagem. Vai aparecer para quem? Por membro, porque a postagem é lá, postagem exclusiva para membros. Escolha sua dezena, aí você vai lá, opa, sou membro, vou escolher minha dezena, vou participar do sorteio, vou ganhar um inversor híbrido, vou ganhar a placa, vou ganhar não sei o que. Tem que ser membro, inscrito como membro. Existe o inscrito, os amigos inscritos no canal, e o membro é aquele que é inscrito e diz, não, eu quero ajuda, o canal me ajuda tanto, eu vou aqui ajudar o canal com R$ 7,99, um picolé por mês, vou ajudar o canal e ainda vou participar de sorteios, como o amigo Diogo disse, Tarcísio, eu não queria participar de sorteio nem nada, eu me inscrevi só para ajudar o canal e ganhei uma placona de R$ 800, uma Inverse monocristalina. O outro também, o nosso amigo, não foi Adilson Diogo, foi o do Inversor, e agora foi o amigo, já rapaz, eu esqueci, que ganhou a placa também. Disse, não tinha interesse nenhum em prêmio nada, mesmo assim, muito obrigado, ganhei, é meu. E vamos aí continuar ajudando o canal e participando aí do sorteio. Vamos lá, a gente já falou demais, já foi enjoado. Vamos ver quem foi que chegou primeiro no vídeo e garantiu o seu salve. Nosso amigo Carlos Melo, de onde? Palmares, Alagoas, grande abraço ao amigo. Nosso amigo, membro do canal Franco Inca, ele é de Alvorada, no Rio Grande do Sul, cheio, que a gente já falou demais. Nosso amigo Luci JJ Show de Salgado, Sergipe, aqui pertinho, grande abraço. Nosso amigo, olha ele, Sérgio Ferreira, lá de Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, grande abraço, amigo, não perde um vídeo. Nosso amigo Nilco Helios, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, grande abraço. E Viviane Farias, de Uberaba, Minas Gerais, grande abraço a todos os amigos inscritos do canal. Qualquer informação a gente traz aí. Oi, JKBMS Smart, você pode configurar, essa aqui é 200 amperes, então eu entro nela e posso configurar o corte do disjuntor aqui em 100, 150, ainda eu posso ajustar, boa por isso. Quando a gente compra ela, eu comprei errado, por quê? Porque eu peguei ela pelada, pessoal. Comprei ela e já funciona tudo. Ela pelada funciona tudo. Ela vem com esse chicotinho para montar, vem com o sensor de temperatura ambiente, temperatura positiva e a temperatura negativa. No Brasil a gente não usa, mais fora, pessoal que mora em um lugar que congela, é importante ter o sensor de temperatura negativa e ela tem. Porém, eu vacilei em não comprar o LCD. Esse LCD aqui já vem com um botãozinho, você clica no botão, ela já ativa ela pelo próprio LCD, mostra tudo, a corrente, a tensão, é muito massa. Quando for comprar, escolha aí, por causa de R$50 eu deixei de comprar, depois tive que comprar o LCDzinho separado com o chicotinho, aí fica mais caro, mas também eu já deixei esse link aí do LCD para quem fez a bendita que nem eu. Comprei sem LCD, depois tive que comprar por fora, aquela completinha. A Rai BMS, aqui essa é de baixa capacidade, 16S, 48 volts. Essa é de 30 amperes, que é para botar nesse pack aqui do 48 volts. E tem os balanceadores ativos, todos os links aí na descrição do vídeo. Mas usar da forma correta, viu? Para não fazer o que fizeram aqui conforme nessa aula. Valeu!